Muito boa noite! Fala, empreendedor de sucesso, tudo bem com vocês? Hoje é aquele dia do verdadeiro empresariado brasileiro. Significa o quê? Que a gente chegou aqui e não sabe como, que a Nossa Senhora do Reboco tem toda um talento e eu coloquei aqui um lencinho para dar um ar de europeia para este programa maravilhoso. Esse lencinho do YouTube. Vermelho aí, sei não, hein? Nem comece, hein? Nossa Não Senhora. tem nada a ver, nem começa. Camiseta do Brasil vermelha, sei Vou não. comprar. Vocês já sabem. Quer fazer os negócios acontecer, faz o C. Os outros aí vocês esqueçam. Esquece. Faz o C de Carol e de Camila. E aí, mana, Muito beleza? boa noite, Boa maravilhoso. A gente tava com fundo musical, mas Incrível. aí não pode. Tava divertidíssimo aqui. Incrível. E aí, mana, passou bem a semana? Tudo certinho? na Tudo, paz? sobrevivemos, graças a Deus. Sobrevivemos sem nenhum arranhão, já diria Sem a nenhum... música. Hoje eu já fui em festa de Dia das Mães. Olha que maravilhoso. Que lindo, Renanzinho. Morrendo de vergonha, mas se esforçando ali pra tá, né? Mas pela primeira vez ele cantou. Que coisa mais Nas linda. outras, nem cantar ele cantava. Um beijo pro Renan maravilhoso. Aliás, o Renan foi em casa sexta. Pois é, Oh, terceirizei. que incrível, Foi assim, cara. terceirizei os 2 homens da minha casa. Vai pra lá, que eu vou trabalhar. Muito bom, Cintia Aline. Faz o C de cachecol. Vocês são incríveis, né? Eu amo vocês. Maravilhoso. Bom, vamos parar com essa Vamos. palhaçada toda aqui, Vamos que o virar negócio é sério. sério. O nosso convidado Coisa. também é muito sério. Isso aí. E a gente vai começar falando dos nossos queridos patrocinadores que fazem com que tudo isso daqui aconteça. Então, para você que quer fazer um tratamento na pele, para deixar ela rejuvenescida, para hidratar, fala com a ajuda Beauty Tech, o sérum maravilhoso, agora com ouro. 24. Ouro, Mano, a gente. gente tá muito chique. Nossa. Então é o seguinte, você consegue acessar pelo site da Boutique do Corpo Cosméticos, compre porque é incrível. Boutique do Corpo. Boutique do Corpo. Estúdio Pilates Slavik, fazendo milagre aí na turminha travada. Gente, atividade física não é uma opção. Ó, tem gente aqui se manifestando. Atividade física é uma prevenção, é uma necessidade, especialmente para as mulheres. Você construir a massa magra é, assim, a diferencial. Olha só. Tem gente ficando revoltada aqui, que eu tô na bandeira da atividade física. Mas façam, diferente de certas pessoas aqui. Que no caso hoje não sou eu, glória a Deus. É. Para você não ter problema com o nome da sua empresa, une elas, marcas e patentes. Tem uma empresa de São Bento do Sapucaí, se eu não me engano, que ele colocou a marca super parecida com a do Carrefour. Eu vi, como que era? Carrefúvio. Carrefour. E tomou, teve que pagar. 20 mil reais. Então, assim, não Que vem pra com essa ele- de... É muito. É. Não vem com essa de jeitinho brasileiro, de querer colocar a logomarca dos outros que você vai se lascar. Então, contrata a Unielas para você não ter esse tipo de dor de cabeça. Mas não deixa de ser engraçado. Foi muito bom. Foi muito legal. Muito bom. A Moane é padaria sem glúten, sem leite, mais cheia de sabor. Ela atende aqui na região do ABC, mas já está fazendo entregas em São Paulo também. Então, não tem desculpa se você não é daqui da região. Peça entrega a Moane. Dia das Mães chegando, hora de presentear com o melhor chocolate. Mas, aliás, eu ganhei um ovo de Páscoa exclusivo Aqui da não tá Suclá, aparecendo. que eu vou publicar amanhã. O vídeo ficou sensacional. Então, chocolate personalizado, com muito carinho, com muito amor. Tô piorando. Suclá Chocolates. Só virar. Peraí. Peraí que a sua caneca tá na frente, Brasil. É que Olha você lá. puxa para um lado, mas aparece pro outro. É muito difícil esse negócio de ver espelhado, invertido. Muito complexo. Enfim, Suclá. Muito bem, MBS Digital, aquele Facebook que você não sabe fazer impulsionamento, essa linha tão complexa que é dentro das redes sociais. Contrate MBS Digital, que eles vão esclarecer tudo com muita transparência, com muita parceria e vocês vão decolar. E para você que não quer mais essa questão de solidão empresarial ou está cansado de grupo de networking que não funciona, vem pro Recomendo, porque o Recomendo
é uma família de empresários que está sempre atento para te escutar, te ajudar a contribuir. E, aliás, foi graças ao Recomendo que eu conheci o nosso convidado de hoje. Então, o networking é isso, ele traz conexões incríveis. A gente vai aprender muito daqui a pouquinho com o nosso convidado. Então, vem para o Recomendo para você fazer networking de qualidade. Maravilhoso. E a gente já falou sobre o Dia das Mães. Claras Ideias também vai apoiar você com várias ideias diferentes de presentes para sua mãe, personalizado, com canecas, entre outras variedades de produtos. Então, procure Claras Ideias. Você quer fazer um podcast, quer ter o seu curso, seu treinamento, vem gravar aqui na Kuper Studios com toda a tecnologia e infraestrutura necessária para você trazer muito profissionalismo para o seu conteúdo digital. Vem para cá. Muito bem. E eu falando eu mesma. Maravilhoso. O próximo programa Desinflame vai iniciar na próxima semana. O Desinflame é um programa focado no resgate da saúde das pessoas e, como consequência, para quem quiser, o emagrecimento. Então, entre em contato comigo, vamos entender como desinflamar o seu corpo para você ter a sua melhor performance, melhores resultados através de uma saúde de verdade. Vamos desinflamar. E simbora falar com o nosso convidado de hoje, porque ele é premiadíssimo, passou por empresas como Bradesco, Unibanco, fez campanhas premiadíssimas, carregou a tocha olímpica em Londres e Rio de Janeiro. Não, a gente não está falando de qualquer pessoa, não. Escritor, referência no marketing esportivo e que tem muito a agregar para a gente num tema fundamental, que é comunicação escrita. Vem com a gente. Já divulga aqui a nossa live. Se você chegou pela primeira vez, ative o sininho, convida todo mundo, porque hoje vai ser um show. Então, eu quero dar uma grande salva de palmas, com uma alegria imensa. Luiz Fernando Coelho, seja muito bem-vindo! Muito bem-vindo! Meu Deus. O que eu estou fazendo José, aqui? deu ruim, José. O que eu fiz hoje que não deu certo, né? Pois é. Se nada Se eu der tivesse certo... vindo de ônibus, tudo bem, saltei no ponto errado, mas eu vim de Uber. Nossa, ainda digitou endereço. Digitei endereço, é. E Pois mais é. louco ainda, que o Uber estava na rua dele e o Uber era de São Bernardo e sabia onde era o lugar aqui. Tá vendo? Quando eu dei endereço, ele virou e disse assim, é no Domo? Eu disse assim, Como assim? Então tá. Tô em casa. Era para ele realmente estar aqui. Aí eu falei, se dá pra você me deixar dentro do elevador, porque eu tô com dificuldade de andar, era mais fácil, né? Sem Mas dúvida. não deu. Não deu certo. Mas me deixou na porta, a Carol estava na porta para me receber. Que maravilhoso. O que é lindo, maravilhoso, né? Seja muito bem-vindo. Muito bem. Eu agradeço muito a possibilidade de estar aqui com vocês e da possibilidade das pessoas que estão ali atrás daquela câmera, né, ouvindo a gente falar, ouvindo um pouco da nossa história. É sempre bom para quem gosta de comunicação, é sempre bom a gente trocar ideia, porque a gente sempre aprende, a gente está sempre tentando desenvolver as coisas de uma forma um pouco mais diferente, vamos dizer assim, né? Então, por onde a gente começa, Dona Carol e Dona Camila? A gente começa pelo começo de tudo. Por isso contando que é pouco com C também, né? Com C também, Exato, de começo. com C. Pois Isso. então. Porque se fosse com Brá, seria Brad e Bradesco, por onde também passamos e tudo isso, mais. tudo Conte bem. um pouco dessa trajetória no marketing esportivo, você que teve a oportunidade de patrocinar grandes eventos, a gente estava contando, você que ama o Beatles, a gente estava falando de Paul McCartney. Conta, porque quando a gente fala de empreendedorismo, você comentou, mas CLT, a tua jornada empreendedora é incrível, com tudo que você já fez. Então, traz esses exemplos. Empreendedor, né? É, maravilhoso. José, me pediram para contar, então vamos lá. 1, 2, 3. Gravando. Gravando. Não, gente, assim, a gente estava conversando aqui sobre as nossas trajetórias, né? A minha trajetória começa com aquela dúvida que o jovem tem, vou fazer o que quando crescer? Né? Eu odiava quando chegavam para mim e diziam assim, Luizinho, o que você vai fazer quando crescer? Eu disse assim, você é grande. Na verdade, eu dizia que eu ia ser gordo, né? Porque eu já sou gordo, sempre fui gordo, então não ia ser grande. E, sei lá, eu acho que a gente precisa optar muito cedo ou muito tarde, ou não tem preparação, ou sei lá. Eu estou lendo um livro agora
que eu estou achando fantástico, porque finalmente eu achei um autor que me definiu exatamente o que as pessoas precisam fazer para não ter estresse com sua função de trabalho. Porque a gente diz assim, não, eu vou fazer medicina porque eu amo de paixão, vou fazer comunicação porque eu amo de paixão. E esse autor diz o seguinte, você não ama de paixão absolutamente nada. Você consegue se apaixonar com aquilo que você consegue fazer e consegue fazer bem. Então, na medida em que você vai trilhando a sua jornada e fazendo com que essa coisa se desenvolva, você vai se apaixonando por aquilo. Você vai tendo mais motivação. Você vai tendo mais Porque motivação. você vai fazendo com facilidade, né? Você fala, sou muito bom. É igual quando você começa a aprender inglês. Cara, odeio inglês. Aí você começa a aprender e fala, tô gostando do inglês. Aí você até consegue mandar um let it be. Let it be. Depois a gente conversa sobre isso, mas tudo Ponto bem. importante. Ponto importante, mas deixa para daqui a pouco, né? Porque senão... Muito cedo ainda, né, muito cedo, Luiz? pode assustar a turma aí. Boa. Mas então é isso. Essa coisa era, para mim, sempre foi muito complicada, né? E eu fui fazer... meu pai era um bancário que queria ter um filho engenheiro, e aquela coisa, engenheiro, já fui eu fazer engenharia. Esses engenheiros é tudo chato, né? Depende. Não sei. Tem uns legais. É verdade. É raro, mas raro, acontece. tem algumas raro. exceções, mas Exato, acontece. sim, acontece. Então, lá fui eu fazer. E eu, gente, assim, na prova do vestibular eu achei que não ia dar certo. Porque eu fiz as provas assim, história, tirei de letra, geografia de letra, redação, Arrasou. uau, Nossa português, Senhora. legal, matemática, não sabia responder uma Nossa, pergunta. tá Te perfeito entendo. engenharia. Eu não sabia. Tá perfeito engenharia. Isso, perfil perfeito. Não sabia responder Vai bem. uma. Vai bem na redação e vai mal na matemática. Tava ótimo, Luiz. Bom, mas tem Mas problema eu de passei. matemática que é praticamente uma redação. Mas eu Eu só não passei. consigo decifrar. Então, e Passou. mesmo assim Passei. passou. Sabe por quê? Porque eu decifrei esse problema aí que você falou. Matemática. Matemático. Na minha época, e já vão anos e anos, né? Era tudo múltipla escolha, né? Então eu olhei e disse assim, bom, 50 questões. Se eu botar tudo uma letra só, vou acertar 25%. Pronto. Deu bom. Como eu não pensei Deu bom. nisso? Tá vendo? Marquei tudo B, me lembro disso até hoje, acertei 30%, porque tinha uma questãozinha ali que eu sabia. De matemática. Exatamente. É que como você teve aí- boa pontuação nos outros, E né? aí, quando eu saí, eu disse assim, gente, tem alguma coisa errada, né? Porque o cara vai fazer engenharia, não sabe responder uma questão de matemática, tem alguma coisa errada. Mas tudo bem, eu fui, Segue a matriculei, vida. entrei na faculdade e tranquei. Muito bom. Um mês depois. Um mês depois tranquei, aí meus amigos disseram que era maluco, a minha namorada queria me matar. Mentira, minha namorada nunca quis me matar, ela é minha esposa até hoje, sempre me apoiou em todas as maluquices que eu fiz na Maravilhoso. minha vida. E aí fui fazer comunicação e recebia elogios do tipo assim, um amigo meu, que é meu amigo até hoje também, disse assim, Luiz, você vai fazer comunicação, você nem sabe tocar violão? Eu digo assim, mas o que tem uma coisa com a outra? Eu não vou ser músico. Que engraçado. Eu vou pensar a comunicação, é diferente. E fui, e graças a Deus que eu fiz essa decisão, Sim. não foi fácil, né? Contra tudo e contra todos, e eu consegui o meu caminho muito, muito, com um sucesso muito grande. Não foi fácil, mas eu não posso reclamar do sucesso que eu obtive, né? Trabalhei em grandes empresas, como você muito gentilmente falou, que eu fiz grandes campanhas, é verdade, tenho filmes feitos pelas agências que foram minhas parceiras, que foram premiadíssimos, enfim, tenho resultados muito bons, mas eu não quero aqui ficar lustrando medalha, porque eu acho isso uma bosta, porque isso já passou. Mas eu acho que é importante. Mas isso não ajuda ninguém, entendeu? Eu acho assim, nesse momento, o propósito é contribuir para desenvolver as pessoas que estão nos ouvindo. Sim, E sim. ponto. E essa coisa de você ficar, fiz isso, fiz aquilo.
Não vale Não. de merda nenhuma? Não entendeu? vale de merda nenhuma. Nadinha. Não, vale assim, assim, vale a trouxe, lembrança, sim. entendeu? Vale a lembrança. Importante. Se eu tiver duro, dá para vender a tocha de Londres, mas... Não vamos fazer. Tocha de Londres. Sim, tocha de Londres. Como foi a sensação? Como Cara, que você foi parar lá e falou assim, eu qual vou foi o carregar- rolê pra chegar aí? lá? Vamos lá, dentro dessas andanças, eu estava no Bradesco nessa época e a gente tinha um problema de marketing difícil, porque o nosso concorrente, o Itaú, aqui pode falar as marcas, Pode. né? Pode. Aliás, quem quiser patrocinar a gente, fique à vontade, porque o nosso objetivo é realmente levar um conteúdo leve e gostoso sobre Exatamente. empreendedorismo. Só chegar. Então, o Itaú fez um trabalho excepcional com o esporte, porque ele olhou para o futuro e viu Copa do Mundo, Copa das Confederações, eliminatório, enfim, uma Copa do Mundo no Brasil. Então, o Itaú foi lá e pegou todo o futebol, todas as propriedades possíveis e imaginárias, o Itaú pegou. E o Bradesco não tinha um posicionamento adequado na área de esportes. Então, apareceu um negócio chamado Jogos Olímpicos Rio 2016. Na época, era Rio Cidade Candidata. Aí eu disse assim, gente, vamos apoiar o Rio como cidade candidata? Aí, uma gozação só, né? Eu passei a minha vida sendo gozado pelas pessoas, porque, assim, Luiz, qual é a chance que o Rio tem contra Madrid, Tóquio, Chicago? Esquece esse negócio assim, não, gente, vamos lá, pô, vamos lá. Enfim, deu certo. Uhum. O Rio virou a cidade sede. Aliás, estivemos Isso lá, né? foi em Fomos lá. 2007, se não me engano. Historicamente. E aí a gente começou a fazer um trabalho de planejamento. A gente estava conversando aquele negócio de Sim. quem sabe faz ao vivo. Eu acho que quem sabe se planeja, se prepara. Né? Então a gente começou em 2007 e a primeira coisa que a gente fez foi assim, cara, vamos chamar os caras que já fizeram isso para ensinar a gente como é que faz? Que legal. Então, a gente pegou um cara que era um consultor dessa área, porque a Olimpíada é um negócio engraçado, porque as empresas são nômades, né? Ela hoje está aqui porque é aqui, amanhã ela está lá porque é em outro lugar, amanhã está em outro lugar. Então, assim, é muito difícil que você tenha a mão de obra, assim, eu já fiz a Olimpíada. Porque, cara, quando eu vou ter a oportunidade de fazer uma segunda no Brasil, Sim. eu acho que não vai dar tempo. Uhum. Acho que não vai dar tempo. Mas, enfim. E nós fizemos alguns workshops aqui e trouxemos, por exemplo, a diretora de um banco australiano que tinha uma característica muito parecida com o nosso aqui no Brasil. O banco chama-se Westpac. Por sinal, até a cor era vermelha também, né? E ela fez um seminário com a gente, fez um workshop com a gente, ficou 3 dias conversando. Aí depois trouxemos o pessoal do Royal Bank of Canada e trouxemos e fomos até a Inglaterra ver como é que o Lloyds, patrocinador das Olimpíadas de Londres, estava fazendo. E nessa coisa de ir e voltar, acho que eu fui mais 3 ou 4 vezes a Londres ver, eles vieram aqui, fizeram seminários também conosco. Num determinado dia, a pessoa do banco virou para mim e disse assim, para que você possa entender como é que é o programa da tocha olímpica, que é o programa mais complexo que tem dentro das Olimpíadas, porque imagina o seguinte, aqui no Brasil foram 100 dias. Imagina um evento de 100 dias e o diabo do evento se movimenta. Ele cada hora é num lugar, cada hora é num lugar. E assim, se você não trouxe tudo que você vai usar naquele dia, não dá para ver o motoboy trazendo as coisas, porque não vai te achar. Né? Então, a gente foi lá ver. E aí os caras me convidaram para participar da equipe deles, que estava dentro do tal do comboio. Né? E eu cheguei em Glasgow e subi até Inverness dentro do comboio. Tem uma história muito engraçada que eu enxerido do jeito que eu sou, né? O carro tinha 2 andares, né? E eu fui logo para o andar de cima para ver, né? Eu queria ver, não sei o quê. Aí estava na estrada, o inglês virou para mim e disse assim, three. Eu disse assim, eu virei para o meu pessoal, 3.
Aí teve uma pessoa que me puxou, porque tinha uma árvore. Vai bater a me cabeça. decepar a cabeça. Ai, Luiz, que da hora. Mas, enfim, são coisas... Comunicação. Comunicação. O cara Ainda falou mais o tri, pô. Inglês de inglês. Inglês de inglês. Maravilhoso. E aí, então, uma das coisas que eles me proporcionaram foi conduzir a tocha numa cidade pertinho de Glasgow, 20 quilômetros de Glasgow, chamada Kilmarnock. E aí, lá fui eu carregar a tocha. Nossa, que experiência fantástica. Eu quase morri porque a pessoa que estava me acompanhando, me instruindo, né, na hora, assim, segundos antes da tocha vir na minha mão, ela virou para mim, me abraçou e disse assim: nos próximos 60 segundos você será a única pessoa na face da Terra com a chama olímpica na mão. Aí eu fiquei com cara de idiota, né? Disse assim, gente do céu, o que eu vou fazer da minha vida, né? Que responsa. O mundo inteiro te olhando por 60 segundos. Por 60 segundos. Foi uma sensação muito legal, talvez uma das melhores da minha trajetória de trabalho, vamos dizer assim, né? Porque essas coisas, para mim, são as coisas que valem a pena, entende? E tem uma história, né, que quando eu voltei, a primeira coisa que a gente fez dentro do banco, né, isso foi muito legal, que a turma topou rapidamente, a gente não trabalha sozinho, a gente precisa saber compartilhar, a gente precisa saber se conectar. E a gente é ruim desse troço, né? Uma das coisas que eu hoje estou oferecendo como produto é assim: será que eu posso ajudar na comunicação do departamento financeiro com o departamento pessoal? Conexão entre os departamentos. Porque Venda interna, muitas vezes você entra na empresa e o raio do problema é que o cara do financeiro tem uma meta, o cara do marketing tem outra, o cara do treinamento tem outra. E eu, por exemplo, na última empresa que eu trabalhei, os caras viraram para mim e disseram assim: Luiz, tem aqui um curso de liderança para você. Aí eu virei assim: dá para ser outra coisa? Aí a pessoa perguntou assim: por quê? Eu disse: porque eu já fiz 5. Em todas as empresas que eu trabalhei, eu fiz curso de liderança. Posso fazer um curso de DJ, por exemplo? Não toparam, mas voltando. Não concordaram? Não Ai, que sem graça. Mas enfim. Quando eu voltei, a primeira coisa que eu fiz foi, eu levei a tocha de Londres, reuni todo o departamento e todo mundo teve a oportunidade de ter uma foto com aquela tocha. Porque não era o Luiz que estava lá. Quem estava lá era o representante de uma empresa, na qual aquelas outras pessoas trabalhavam. Sim. Então, na minha cabeça, sempre foi muito importante fazer com que as pessoas consigam participar dentro do meu protocolo, que a gente vai falar mais daqui a pouco. Isso, para mim, é uma coisa que eu chamo de celebração, né? Que é outra coisa que a gente não consegue fazer. A gente não celebra as nossas conquistas. Sim. E celebração não é você fazer festa, é você beber, não é isso. Celebração é você pegar as coisas mais simples que acontecem, apontar para elas e dizer assim: olha que legal que aconteceu aqui. Sim. Porque a partir daí você vai construindo uma história que dá orgulho àquela pessoa. Imagina aquele cara que, por exemplo, qualquer um daquele departamento que... Imagina, o cara não ia ter nenhuma chance. Pô, eu fui um dos... Acho que foram 10 brasileiros que conduziram a tocha em Londres. Imagina aquela turma toda, tinham 90 pessoas no departamento de marketing do Bradesco. Imagina aquele cara que conseguiu pegar aquela tocha e ter uma foto para mostrar para a família. O que representa aquilo para ele, pessoalmente e profissionalmente. Então, a gente precisa pensar nessas coisas, né? A gente precisa fazer com que, cada vez que a gente tenha um problema para resolver, que a gente comece pelo que já foi feito corretamente. E não começar assim: isso aqui deu errado. Aí começa a discutir o que deu errado. Gente, let it be. Boa. Para o que deu errado. Sim.
entendeu? Vamos olhar para o que deu certo, porque talvez seja mais rápido. Replicar. Talvez seja mais rápido construir em cima do que deu certo. Mas a gente esquece disso. Mas até a história que vocês fizeram de buscar nos outros países, isso é incrível, né? Até mostra uma humildade gigante de vocês, né? De buscar quem já passou por essa situação, como eles lidaram com isso. E isso dentro do empreendedorismo, isso é fantástico, Sim. né? A pessoa buscar por iguais, entre aspas, até concorrentes, que muitas vezes não, né? Porque são em outros países. Mas mesmo assim é uma humildade fantástica, né? Mas, Camila, é assim, né? Deveria ser, né, Luiz? É assim. Deveria ser. É. Eu nunca tive vergonha de dizer assim, não sei, não sei, não sei. Porque a gente não sabe. Quantas coisas eu hoje estou aqui aprendendo com vocês? Porra, estou aprendendo um monte de coisa. E aí o quê? Acabou? Não precisa mais aprender porra nenhuma? Oh, desculpe, não precisa aprender mais nada? Let Let it it be. be. Let it be. Entendeu? Não dá. Tava conversando antes de vir para cá, tava conversando com uma pessoa, falei, o mundo hoje é muito dinâmico, a gente vai aprender o tempo todo. E a gente também comentou, não dá pra gente aprender sozinho. Então, quem são as pessoas, seja mentor, seja coaching, não importa qual que vai ser a ferramenta, mas a gente precisa identificar, trabalhar em conjunto, mas eu quero voltar para essa questão de celebrar com o time. Muito legal. Porque eles também fizeram parte da jornada. E a gente estava falando disso mesmo. Celebre com os seus pares. Não foi uma Micro-resultados. Exato, não foi uma conquista sozinha. Eu fui lá sozinho e consegui. E isso demonstra muito de uma personalidade empreendedora gigantesca, de uma liderança muito forte, né? O quanto isso transforma. Agora, essa liderança associada à sua capacidade de comunicação, como que a gente colhe os frutos dentro de uma instituição? Porque realmente cada setor muitas vezes fala de um jeito, né? E aí? Como que o Luiz vem e resolve esse BO? Carol, isso é um BO mesmo. E eu não consigo te dizer nada em relação a isso sem conhecer a realidade ao que eu vou estar inserido para poder resolver isso, né? Tá bom, eu sei, você está me provocando exatamente para entrar nisso. Então vamos lá, vamos entrar. É o tal do protocolo que eu desenvolvi para essa coisa da comunicação. Boa. Né? Então, assim, de novo, é uma coisa muito simples, mas, cara, as coisas simples e óbvias são as mais difíceis da gente entender e ver e realizar, né? Então, com todos esses atropelos de comunicação, o que eu percebi? Tem uma música, botar música não pode, mas se eu falar não tem problema. Não tem Não, problema, não tem. pode Pois é, falar. tem uma música do Simon Garfunkel que chama-se The Sounds of Silence. E nessa música tem 2 versos que falam o seguinte: as pessoas falam sem as outras entenderem, as pessoas ouvem sem as outras escutarem. Gente, é isso que acontece no dia a dia das empresas. Todo mundo fala assim, vamos fazer um brainstorming. Eu chamo de warstorming. Porque eu vou dar uma ideia, você vai dar uma ideia, você vai dar uma ideia, você aí vai dar a sua ideia e você vai brigar para que a sua ideia seja aprovada. Ninguém tem a capacidade de analisar o que aquelas 4 ideias representam, como elas podem se juntar e se transformar numa coisa melhor. Uma quinta ideia. Numa quinta ideia. E na medida em que você consegue fazer isso, você faz com que aquele sentido de pertencimento das pessoas na resolução desses problemas aconteça de uma forma fantástica. Porque aquilo vira um pedacinho seu. E se é um pedacinho seu, você vai cuidar.
Se não é um pedacinho seu, foi o diretor, então tá bom, então Torcer Eu contra. gosto dele mesmo. É, Vou let it torcer be, contra. Let it let it be. be pra ele, né? Pra ele. Então Acabou. pronto. Então isso eu chamei de prestar atenção. A gente precisa prestar atenção nas coisas. E muitas vezes a gente não presta. E mais, né? A gente precisa prestar atenção no outro e trazê-lo para perto de você. Então, esse é o primeiro ponto desse protocolo. O segundo ponto, o protocolo chama-se piscar. O segundo ponto é com a letra I e é iniciar ouvindo. Gente, isso é uma coisa que a gente não faz. Não faz. Até nesta porcaria aqui, a gente põe quando a gente recebe mensagem, a gente põe no rapidinho. Nossa. E quando você põe no rapidinho, o que significa? Significa que você não vai dar atenção nenhuma. É rapidinho, rápido, 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 rápido. E aí? Uhum. Então, assim, precisa saber ouvir. Eu digo que a pessoa que melhor se comunica é aquela que menos fala. Tranquilo, tranquilo. Porque é assim. Porque se você falar menos, acho que eu vou ficar calado. Aí eu não posso ficar calado hoje, né? Hoje não. Hoje não. Hoje não, Tá bom. por favor. Desculpe aí, foi mal. Então, a gente precisa ter isso. A gente precisa ouvir, mas ouvir sem ter nenhuma ideia brigando na tua cabeça. Desafiador, né, Luiz? Desafiador, absolutamente desafiador. Para alguns, talvez impossível. Em algumas situações nossas, né, é impossível. Né? Mas, enfim, é isso. É um exercício. É um exercício. Tem que buscar. Né? Exatamente. O S, para mim, é a coisa da simplicidade. A gente já falou aqui, né? A gente precisa ser simples, né? A gente precisa ser um pouco menos cheio de frescura e mimimi. Hoje, eu tô vendo eu tô com uma empresa que quer fazer um curso de treinamento a partir de um roteiro meu, né? E eu escrevi um roteiro e aí a pessoa... eu até falei para ela, olha, eu nunca lidei com uma pessoa tão educada como você, porque o que você está me dizendo é assim, abre aspas para mim, tá? Uhum. O que você fez está uma bosta, entendeu? E não dá para ser desse jeito, porque senão vai dar merda. Mas você está dizendo assim para mim, olha, Luiz, sabe? Então, a gente precisa, porque, sabe, isso aqui pode... Eu sei que é o seu jeito de contar as coisas, mas talvez tenha algum mimimi, talvez tenha... Eu já entendi, vou escrever de novo. Entendo. Tá ótimo, entendeu? Então, e hoje o que mais tem é mimimi, né? Além de tudo, né, da comunicação, você tem que ficar imaginando a interpretação do outro. Eu fui fazer uma palestra e aí eu usei a expressão de usar muleta, né? Uhum. E aí uma pessoa veio... eu não sei, sabe quando a gente usa... O que você tem contra a muleta? Falando que não era para eu usar esse tipo de expressão mais, certo. Porque eu posso estar discriminando alguém. E eu usei como um apoio de linguagem, sim, assim, sabe? E aí veio me fazer essa observação. Então, a gente tem que além, né, de nós querermos, né, trazer uma comunicação na hora da saúde e tal, né? Você tem que se preocupar, peraí, como que eu vou falar, tal. E, às vezes, a gente... É difícil você se policiar, porque também perde a naturalidade, exatamente, né? E é uma expressão, você não está do céu. ofendendo ninguém. E aí, dentro da comunicação, às vezes fica uma linha muito difícil, muito né? Tênue, né? Muito tênue. Muito tênue. Então, tem isso. Bom, o C a gente acabou de falar aqui, que é essa coisa do celebrar, né? Sim. Eu fiz coisas que, se os meus chefes soubessem, eu teria perdido o emprego há mais tempo.
Mas a minha equipe ficou muito feliz. Né? A gente tinha, vou contar só uma historinha, a gente tinha um evento no banco que era, a gente saía num dia e voltava 6 semanas depois. Porque era um evento para 2.000 pessoas nos grandes centros brasileiros, que eram 6 aonde o banco atuava. E, pô, cara, a gente tem filho, tem marido, tem mulher, tem problema, tem que fazer a feira, tem empregado, enfim, tem um monte de coisa que você desaparecer 6 semanas da sua casa Deus. é um horror, né? E era contínuo? Era contínuo. Começava em Manaus e terminava no Rio Grande do Sul. Uma É semana óbvio em que cada. segunda e terça você estava em casa, mas você estava exausto, Sim. né? E a gente veio para Campinas. Campinas era uma das cidades que a gente fazia, e eu fiz de sacanagem. Eu marquei uma Planejado. reunião. Foi planejado. Pronto. Não, foi Ó, planejado. o José, risca aí esse negócio, vamos para planejado. Planejado. Planejado, Isso. mais legal. Mas foi de sacanagem mesmo. Eu armei uma reunião, as pessoas chegaram no hotel, eu disse assim, tem reunião agora. Porra, Luiz, a gente não botou nem a mala no quarto, disse assim, tem reunião agora. Quero todo mundo na sala, não sei o quê, a equipe toda, eram 10 pessoas, né? Eu disse assim, bom, a reunião é com o hotel, né, que a gente ia fazer o evento, e vão vir umas pessoas aqui, eles vão dar uma palestra sobre o que tem, o que o hotel vai proporcionar aos nossos convidados. Tudo bem? Luiz, o que a gente vai fazer, né? Você é o chefe. Não tem opção, Não tem opção, né? É. E aí entraram a manicure, a massagista, o cara da... Que legal. E aí, assim, todo mundo para o spa, passaram a tarde inteira no spa, as Sendo mulheres cuidados. puderam fazer as unhas, cortar o cabelo, fazer, enfim, os homens massagem, e o que quisesse fazer. A gente disponibilizou tudo que o hotel tinha de legal e que a gente não ia poder usufruir, né? Por conta de que a gente já está Sim. trabalhando para que todo mundo pudesse usufruir um pouco, né? Então, essas legal. coisas são coisas que, cara, o dinheiro não paga, né? Não tem feedback que dê... Eu digo que quando você faz um bom feedback é isso. Um bom feedback é você fazer uma celebração. Porque a tua equipe vai entender o que você pensa e qual é a tua direção. Então, é isso que eu acho que é o C do meu piscar. A letra A é um pouco mais complicada, porque a letra A é uma coisa que hoje as pessoas odeiam fazer. Odeiam, de pé junto. Chama-se arriscar-se. Se você puder não se comprometer, Verdade. Tirar o seu da reta. tirar o seu da reta, você entra na reunião assim, como eu vou tirar o meu da reta? E fica procurando. O piscar tem duplo sentido nisso. Aí já é uma interpretação, Parte. é a Pessoal. parte pessoal porque e intransponível. Como Não, tudo como bem. tirar da reta. Como tirar da ali e reta, tal. sim, Bacana. pisca. Então, Gostei. eu Gostei. também. Então tem isso, né? E aí tem o exemplo a história o exemplo disso é como eu recebi uma missão. Luiz, quero que você vá ao Rio Grande do Sul e compre o patrocínio do Natal Luz de Gramado. Maravilhosa essa história. Aí eu disse assim, não dá, porque o nosso concorrente é o patrocinador. Aí o meu vice virou para mim e disse assim, você sabe quem eu sou, né? Eu disse assim, sei sim, senhor. Você sabe qual é o meu cargo, não sabe? Eu disse assim, sei sim, senhor. O senhor é o vice-presidente de marketing da instituição. Ah, legal. Então eu vou repetir para você. Eu quero que você vá a Gramado e compre o patrocínio do Natal Luz de Gramado. Um parênteses. Por quê?
a gente desenvolveu um calendário de todos os eventos mais importantes da cultura das regiões do Brasil. E o que faltava era o Natal de Gramado. A gente estava em todos. A gente estava no Carnaval da Bahia, a gente estava na festa de Parintins, enfim, estava no Festival de Ópera de Manaus, no Círio de Nazaré, enfim, tudo a gente patrocinava porque, como um banco brasileiro, era importante que a gente mostrasse essa cara. Faltava o Natal Luz de Gramado. Tá bom. Aí ele virou para mim e disse assim, bom, então eu vou repetir para você, eu quero que você vá e compre. Eu disse, então tá bom. Sim, senhor. Sim, senhor. Então vamos fazer assim, eu vou descer e vou planejar a minha viagem, saber com quem que a gente fala, tudo certo? Aí ele virou para mim e disse assim, eu acho que a gente está tendo algum problema de comunicação hoje, sabe? Eu quero que você vá hoje, agora, neste momento. Eu disse, tá bom, já entendi, até logo, para casa, peguei a mala e fui. Meu Deus. Mas, olha, antes que comece o mimimi, assim, eu adorava esse cara que foi meu chefe. Eu não tinha nenhum problema com esse jeito dele falar. Direto. Né? Direto. A melhor comunicação possível. Pois era o jeito dele. E ele me adorava, então... Ele sabia que você ia resolver. Tava tudo certo, entendeu? Tava tudo certo. Não tem problema nenhum. Sim. Porque pode começar, não, tá vendo? Nossa, Pô, exploração. Exploração. Só mimimi, esquece. Beleza, aí eu fui, chamei o diretor da área para ir junto comigo, né? Que eu queria uma testemunha, né? Sei lá o que eu vou fazer, né? Aí chegamos na hora da reunião, eu andava muito bem vestido, né? Eu andava de terno, gravata borboleta, sempre usei gravata borboleta. Que legal! Aí entrei no escritório do cara que era o presidente da associação que fazia o Natal, que era dono de um hotel maravilhoso. Quando forem a Gramado, se puderem ficar lá, chama-se Casa da Montanha. Nossa, é espetacular. Legal. E aí chegamos, sentamos na frente do cara, chamava-se Luciano, disse assim, seu Luciano, nós viemos aqui para comprar o Natal Luz de Gramado. Aí ele virou para mim e disse assim, sem piscar, sem levantar os olhos, não está à venda. Eu disse assim, peraí, acho que o senhor não entendeu. Vamos voltar lá vamos no voltar. VP, né? Vamos começar de novo. Deu certo para mim, vai dar certo para ele. Acho que você não entendeu. Eu vou repetir. Eu estou aqui para comprar o Natal Luz de Gramado, o patrocínio. Aí ele virou para mim e disse assim, eu acho que quem não entendeu foi o senhor. Não está à venda. O seu concorrente é o patrocinador. Aí eu disse assim, tá bom, então vamos fazer diferente. Eu já estava todo armado, né, paletó, não sei o quê. Tinha um talão de cheque. Vocês lembram? O pessoal aí que está ouvindo cheque, sabe né? o que é um talão de cheque? Sim. Pois é. Então tinha um talão de cheque aqui, eu abri o paletó, tirei o talão de cheque, destaquei um cheque, assinei e botei na frente dele e disse assim, olha, está aqui um cheque em branco, o senhor preencha do jeito que o senhor quiser. Senhor amado. Eu vou na cidade do lado, que é Canela, comprar o Natal de Canela e volto aqui para ver o que o senhor preencheu no seu cheque. Levantei e fui embora. O diretor, que era a minha testemunha, quando saiu, disse assim, Luiz, agora você enlouqueceu de vez, né? De vez. Acho que não tem casa de saúde que dê jeito nesse troço. Disse assim, vamos embora, vamos lá. E fomos para Canela, não sei o que, voltamos. Aí quando nós voltamos, entramos na sala do cara de novo, cadê o cheque? No mesmo lugar. Parado. Aí eu tive um insight e disse assim, já sei, o senhor não é dinheiro. Não quer vender o Natal Luz para a nossa instituição. Aí ele virou e disse assim, o senhor ainda não entendeu, né? É que nós já temos um patrocinador na sua área. Aí eu disse assim, mas, veja, todo evento que se preza, todo evento que é grande,
aposentado, não sei o quê. Quando o sujeito assina um contrato, tem um prazo de validade. Será que esse seu evento aí, tão importante como o senhor está dizendo, tem esse negócio ou não tem essa cláusula? O cara fica para responder quando quiser, o dia que quiser. Cara, isso, se é assim, eu recomendo ao senhor que reveja o seu contrato, porque o seu contrato é muito ruim. Aí ele disse assim, só um instantinho. O cara já queria me matar. Estava com um saco na lua, né? Aí ele chamou uma pessoa, a pessoa foi lá, pegou o contrato, ele leu o contrato e virou para mim e disse assim, o senhor é uma pessoa de muita sorte. Tá vencido. O contrato está vencido. Sério, Luiz? Aí eu olhei e disse assim, Imagina. que legal. Até para ter sorte tem que trabalhar muito. Que cara, legal. Por isso que negócio de quem sabe faz ao vivo não faz não, tem que estar com tudo na cabeça. Meu Deus. E aí ele demonstrou para mim a confiança que eu precisava para saber que eu estava absolutamente correto no que eu estava fazendo. Ele virou para mim e disse assim, o senhor pode esperar meia hora? Eu disse assim, claro que posso. Aí me mandou para a casa de chá do hotel, mandou servir lá um café, não sei o quê. E aí, quando nós voltamos, ele virou para mim e disse assim, eu pedi esse instante porque eu fui ligar para o seu concorrente para avisar que o contrato estava vencido e que eu tinha uma proposta de outra instituição. E se eles não tivessem interesse, aí eu podia vender para o senhor. Uhum. E eles me responderam que não tinham interesse. Nossa. Na minha cabeça, ele achou que o cara estava blefando, né? Uhum. Que o cara estava blefando, né? E eu consegui, então, voltar com o negócio comprar. Eu só queria ver o caos. Segura aí um pouquinho, porque eu só queria ver o caos na instituição concorrente. Quando falou assim, ó, você não tem mais o Natal Luz de Gramado, tá bom? Deve ter sido muito divertido. Mas, para você foi divertido, para eles também. Para mim foi... deixa pra lá. É melhor deixar pra lá. Melhor deixar pra lá. Sangue frio total, né? Não, na negociação é incrível. Sem dúvida. Mas o mais importante não é a negociação ter dado certo, tá? O mais importante nesse ponto é a questão da metodologia. Se você não se arrisca... Claro. Exato. Cara, se você não se arrisca, você não sai da cama, fica em casa. No primeiro não está à venda, você já teria ido embora. Pronto. E chegava lá e disse, ó, o cara falou que... Não está à venda. E acabou. quantas vezes você tem isso na sua empresa? Você pede alguém para fazer alguma coisa, o cara volta e diz assim, não dá não, o cara disse que não tem. Uhum. Como o cara disse que não tem? Você pesquisou, falou, argumentou? Não. Então como é que não tem? Entende? Então, esse é o ponto do arriscar-se. Né? É difícil, é muito difícil, porque você está, assim, andando na corda bamba, né? Qualquer desvio, você pode se ferrar. Mas também vai fazer parte de um aprendizado. Sim, Carol, eu concordo com você, mas... Porque tem momentos que a gente arrisca e não necessariamente dá certo. Acho que empreender, Vários né? momentos. Empreender Claro. a todo momento a gente está buscando algo novo. Você Empreender tá é um tentando... risco, né? Total. É um risco. É. Mas aí você aprende uma nova forma. Depois outra. Essa a gente sabe que não tinha solução. Era voltar com o patrocínio. Mas até chegar ali teve muito planejamento. Teve. Sim. Né? Teve. Tem muita bagagem, tem muita coisa para chegar lá e ter um insight certeiro. Eu sei como é que funciona eventos. Uhum. Como funcionam os patrocínios. Então, aqui eu tenho uma... eu tinha acabado de fazer o contrato entre o Bradesco e o Comitê Olímpico Internacional, né? Só isso. 1 ano e 4 meses de negociação, Meu um Deus. contrato de 120 páginas. Então, essa coisa estava muito, muito presente na minha vida nesse momento. Que né? legal. Mas, enfim, é isso. E a última letrinha desse protocolo, que é a letra R, é o tal do renovar. O que eu quero dizer com renovar? Renovar aponta para uma única coisa, que é o seguinte: gente, dá trabalho.
dá trabalho. Qualquer coisa dá trabalho. Para fazer direito, qualquer coisa dá trabalho. Então, é assim, vamos supor que eu tivesse outra negociação. Eu tinha que rever todo o processo dentro de todos esses parâmetros que eu coloquei nesse protocolo. Não adianta assim, eu já vi e pronto. Não é assim. Comunicação dá trabalho. Qualquer coisa pode trazer uma simbologia, pode trazer um ícone, pode trazer, enfim, que seja prejudicial e você não consiga atingir o seu objetivo, né? Então, por isso que hoje eu estou nessa pegada de tentar ajudar as empresas, principalmente com a comunicação escrita. Boa. Né? Por conta de que é aquela coisa, né? Lembra que a gente não ama o que faz, né? A gente começa a fazer e a coisa vai dando certo e você começa a gostar disso, né? Então, Luiz, com essa história de escrever, eu estou oferecendo esse tipo de trabalho para as empresas hoje. e aí eu estava pensando agora que você falou da comunicação escrita e visualizando o seguinte, hoje com inteligência artificial, com o pessoal que pouco lê e pouco escreve, qual que é o tamanho desse desafio? É realmente simplificar? É estruturar? Como é que a gente faz essas pessoas se encantarem? E você falou muito bem aqui nos bastidores, e de entender também, né? Porque eu vou A escrever, o interpretação outro vai de cada um, interpretar. né? E aí, e a linguagem escrita, a comunicação escrita, ela vai continuar sendo necessária. Não adianta a gente achar que não. Qual o tamanho desse desafio? Como é que você enxerga isso no seu trabalho? Eu vejo que isso é a minha maior oportunidade. Bom. Que Né? legal. Isso, para mim, é a minha maior oportunidade, porque eu uso a inteligência artificial para fazer algumas coisas, né? Mas eu não uso nada que a inteligência artificial me dá, de assim, me deu, tá bom, é isso aqui, tchau. Normalmente, tudo que me dá é o que eu não vou usar. Serve de instigar, serve de, tem um caminho aqui, serve para esse tipo de coisa. Uma vez eu fui participar de uma apresentação, o cara, inteligência artificial, não sei o quê, blá, blá, blá. O cara, pô, que legal, eu adoro quando isso acontece, porque me considero uma pessoa mais simples, né? E eu digo que eu não sou mais inteligente do que ninguém, eu não sou mais nada do que ninguém. Eu só sou cara de pau. Né? Aí eu fiz uma pergunta que foi o seguinte, não, legal, achei maravilhoso esse negócio da inteligência artificial, mas acho que tem um problema. Se a pessoa não souber pedir, como é que vai ser? Pergunta, né? Pergunta certa. As pessoas não sabem perguntar. As pessoas recebem qualquer resposta e elas se dão absolutamente por satisfeitas. Perfeito. Entendeu? Sim. Então, assim, eu sei que é um baita de um desafio, mas talvez seja a minha grande oportunidade. E isso surgiu por causa dos livros que eu comecei a escrever. Né? Um dos livros que eu escrevi foi... Nossa, eu queria desaparecer, porque me ligou um cara de Gramado ainda, né? Tinha um restaurante, disse assim, olha, meu restaurante vai completar 40 anos, eu queria que você escrevesse a história do meu restaurante. Eu disse assim, pô, legal, beleza, estou indo aí agora para a gente pegar, tá bom. O processo era, ele gravava aqui, mandava para mim, eu escrevia, devolvia e a gente ia afinando. Beleza? Beleza. Muito legal. Quando eu comecei a receber os textos, era assim, um texto começava... aliás, todos começavam assim. Certo dia... Todos eram um certo dia. Tá bom, acho que isso é função do cara que vai escrever, né? Estou sendo pago para isso. Mas os textos tinham um problema. Tinha textos, parte do livro, que era 2 parágrafos. Um certo dia aconteceu isso assim, assim, aí eu fiz isso assim, assim, e aí acabou. O texto que vem depois não tem nenhuma conexão com o que veio antes. Tinha anexo. E assim, e nenhum texto tinha conexão com absolutamente nada. A não ser que o autor era o mesmo e era o dono do restaurante.
E que começava com um certo dia. E começava com um certo Vários certos dias. dia. Exatamente. Aí eu fiquei assim, vem cá, como é que eu vou fazer o encadeamento dessa história? Organizar, né? Organizar. Organizar a história. Porque o livro, para você que vai ler, ele tem que ter algum tipo de dica É, de como você... prazer da leitura. né? Então, como é que vai ser, né? Aí eu pensei. Quando eu tenho esses problemas, eu costumo não dormir. Ai, meu Para Deus. desespero da minha mulher, coitada. Uma santa, por esse aspecto. Uma Eu me santa. mexo. Por esse acendo a aspecto. luz. Só por Presta ele. atenção É, que só ele por isso. salientou. Exatamente. É porque eu me mexo, acendo a luz, não sei o quê, pego isso, pego o computador, enfim. E aí, um dia eu virei para o cara e disse assim, estou indo aí que eu vou mostrar para você o projeto do seu livro. Nossa, que legal. Aí o cara, que legal, não sei, venha. Tá bom. Eu cheguei lá e disse para ele assim, qual é o livro que você conhece que você pode abrir em qualquer página? Lembra que os textos não tinham conexão com porra nenhuma. Ou, desculpa, com Opa, nada. let it go. É isso. Let It Go é outra música. Eu misturei, mas Let It Go, só pra let dar it uma go. disfarçada. Pra dar uma disfarçada. É isso, pronto. Então, a pessoa virou para mim e eu disse para eles, então, qual é o livro que você lê, abre em qualquer página e o livro faz sentido? Responde para mim. A Bíblia? Bíblia. A Bíblia, tá certo? A Bíblia, qualquer parte que você queira, você abre e lê Tudo bem. e tudo bem. Eu ia falar uma coisa, mas aí vai vir o mimimi. né, da Melhor não. Bíblia. Então tá. Qual é o outro? Aí eu virei para ele e disse assim, esse outro, inclusive, você tem aqui no seu restaurante. Tipo livro de receita. Quase. Olha. Eu ia brincar que era o livro do Procon, mas Quase. não. Também não. O cardápio. Veio na cabeça, mas eu achei que ia ser óbvio. Eu falei, não é possível. Mas as Cardápio, é coisas, as verdade. coisas são óbvias. É isso mesmo. Entendeu, Carol? Tá lá. As coisas são óbvias. Então eu dividi os textos dele, assim como primeiro Cardápio. prato, segundo prato. Ai, que não sei- legal, Entendeu? E aí o cara abria Luiz. e pronto. Acabou. Nossa. Mas tem que pensar. Tem que se desafiar. Mais do que qualquer coisa. E ele adorou a Nossa. ideia. Nossa. Não, porque é muito a cara. Até né? eu gostei da ideia. Modéstia a página. Não, mas foi Até eu gostei da ideia. Entendeu? Achei ótima a ideia. Achei, quando eu... Nossa, Luiz. Como você é animal. Como você é doido. Né? Mas tudo Que bem. legal. Então é nessa pegada que eu estou aí empreendendo para poder mostrar esse tipo de situação, para tentar resolver os problemas que as empresas têm, que eu sei que têm, De comunicação. de comunicação. E isso mostra, né, Luiz, quão é importante a gente trazer profissionais para dentro dos nossos negócios, né? E porque a gente, dentro do empreendedorismo, cada um tem uma especialidade. Então, nós temos que contratar micro especialistas, né, para agregar o nosso negócio. Porque você tenta ficar resolvendo tudo, eu manjo de tudo. Você pode ter conhecimento sobre, até para gerenciar aquilo lá, só que precisamos contratar especialistas até para mudar de área, assim, né? De crescimento, né? Para ter um crescimento Profissionalismo, estruturado, tudo, para se tornar Sim. mais profissional. Mas vocês falaram uma coisa que eu acho que talvez, se vocês me perguntassem assim, Luiz, disso tudo que você falou para nós, qual é o ponto que você acha que é mais importante disso tudo? Foi uma palavra que vocês falaram, né? Que é a humildade. Uhum. Porque no momento em que você se coloca como um aprendiz, fica mais fácil de você resolver qualquer questão. Né? Eu tive a questão, por exemplo, na Olimpíadas do Rio de Janeiro,
A Federação Internacional de Vôlei me ligou, era um amigo que estava lá, disse assim, Luiz, a gente quer fazer a Casa do Vôlei em Copacabana durante as Olimpíadas. E a gente não tem muito dinheiro. Eu disse assim, bom, se você me dissesse que tinha muito dinheiro, eu ia ter um... Né? Nossa, nunca tem. Que legal. Legal. Aí eu disse para ele, olha, o dinheiro que você tem, não dá para você alugar absolutamente nada em Copacabana. Porque os preços dispararam. Claro, Sim. pleno Né? Olimpíadas. Apesar do teu orçamento 100 euros. Sim. Mas eu vou resolver o seu problema. E aí lá fui eu, peguei um avião, fui pro Rio, fui andar... Pô, pedi pra Carioca andar na praia, é moleza, né? Só que eu fui andar na calçada, não fui andar na praia. Na calçada da praia. É, na calçada da praia. E aí eu parei assim numa esquina, olhei para um prédio caindo aos pedaços. Eu disse assim, é aqui. É aqui. Não tem jeito. Entrei, era uma escola, a escola Dr. Cícero Pena, Avenida Atlântica com República do Peru. Está lá até hoje. Foi inaugurado em 1964 e até aquele ano, que era 2000, a Olimpíada foi em 16, era final de 2014. Até aquele ano não tinha visto uma mão de tinta. Nossa. Ar-condicionado das crianças era um gato da iluminação pública. Ah, funcionava. Quadro, Escola pública. escola pública. Ah, O quadro de energia, eu não sei como é que aquele negócio não pegou fogo. O hidrante de incêndio estava enterrado no meio do pátio. Quer dizer, se pegasse fogo, morria todo mundo, porque não tinha hidrante. Enfim, eu entrei lá, chamei a diretora, Dona Ana Maria dos Prazeres, nunca mais vou me esquecer desse nome, e disse para ela qual era o meu plano. Eu queria a escola durante os 20 dias das Olimpíadas e, em troca, a gente ia reformar a escola do telhado até o chão. E foi o que a gente fez. Você vai dizer para mim assim, mas Luiz, é óbvio. Estava lá para todo mundo ver, mas ninguém viu. Ninguém olhou. E eu aprendi isso numa empresa chamada Companhia Atlantique de Petróleo, que provavelmente não é da época de vocês não sabem nem que porcaria essa empresa vendia. Eram postos de gasolina, né? E lá eles tinham um esquema de gerenciamento que chamava-se MBWA, Managing by Walking Around. E era exatamente isso. Se você quer resolver um problema, dá um rolê. dá um rolê. Eu tive um chefe no Bradesco que me falava assim, Luiz, a cabeça pensa aonde os pés pisam. Não tem uma verdade mais genuína do que essa, principalmente para quem mexe com essa área. Entendeu? Porque, cara, como é que você vai... Eu me lembro quando a gente levou 350 gerentes nossos para o Canadá, para um programa de incentivo, e aí, assim, uma besteira que fez total diferença. A gente foi para um lugar, um jantar, e nessa época, no Canadá, ainda, quando as pessoas chegaram, ainda era dia. Então, eu mandei fechar todas as cortinas. Os caras tinham aquele esquema que você aperta um botão, as cortinas levantam. Né? Aí deixei passar um pouquinho de tempo. Aí peguei o microfone e disse assim, eu chamei a turma, a brigada de garçons, e disse assim, eu quero que sirva uma taça de champanhe para cada um. A gente estava começando a viagem. E aí peguei o microfone e disse assim, agora nós vamos fazer um brinde à nossa viagem. Tocou Louis Armstrong, What a Wonderful World, e as janelas se levantaram. Que animal. Cara, quanto custou aquilo? Nada. Custou nada. Custou o fato de você, quando vai olhar para aquele negócio, você... É aquela música do John Lennon, né? Que o sentido pode parecer estranho, mas eu uso isso muito, né? Give a peace a chance. Né? Quer dizer, dá uma chance. Dá uma chance a você mesmo, né? De fazer as coisas diferente. Dá uma chance.
E aí, dentro disso tudo que você está trazendo, com a tua criatividade, com a comunicação e com a falta dela que a gente enxerga hoje, né, do que a gente comentou, das pessoas ficarem em cima do muro e tudo mais, aí é literalmente tirar, então, as pessoas da zona de conforto. Com sabedoria, porque aí você vem, traz toda essa bagagem e a gente... Um dos principais desafios que as grandes corporações têm hoje é justamente conseguir novas lideranças. Sim. Então, o que passa aqui pela minha cabeça te escutando? Que o teu trabalho voltado para essa parte da comunicação, da criatividade, do se arriscar, vai fazer com que, pelo menos, novas lideranças também possam surgir. Ou eu estou muito equivocada? Não, você está absolutamente correta no que você está pensando. Mas tem duas coisas que eu acho que eu preciso pontuar para você e para todo mundo que está nos assistindo, né? É assim, não tem sabedoria. Não tem sabedoria do Luiz. Não tem, desculpe, não tem. Como não tem? Claro que não tem. O que tem é o seguinte: give a peace a chance. Se dê uma oportunidade. Ponto. Porque de novo, né, a matéria-prima para isso dar certo é o que vem para você. Uhum. Entendeu? Então, por isso você me pergunta assim, o que você faz para dar certo? Eu disse, não sei. Eu não sei como é que se diz? Em qual momento? Não, situação. Situação. É que o HD às vezes falha. Então, em que situação eu vou estar para saber quais são as forças que fazem com que aquela situação aconteça. Uhum. Uhum. Entende? Então, é isso. É você olhar para mim e eu olhar para você e você dizer assim, vamos fazer alguma coisa junto? Vamos. E já que é junto, ela não é nem minha nem sua, ela é nossa. Sim. Ponto. É só isso que precisa. Não é outra coisa. Mas isso é muito difícil. Uhum. Isso é muito difícil. Posso usar um exemplo do nosso dia a dia, né? A gente está lá no Recomendo. Você está chamando todo mundo para vir para o Recomendo. Sim. Eu acho legal, acho um ambiente super bacana. Mas, você é CEO da bagaça. Bagaça no bom sentido. No bom sentido, no Por bom favor. sentido. Manda na... Tem uma Alexandre, galera do Recomendo nos assistindo aqui, pelo amor de inclusive. Deus, a bagaça no bom sentido. Você sabe que foi a primeira coisa que vocês me disseram. Nós não estamos aqui para vender. Uhum. E foi mesmo. A gente está aqui para se conectar. A gente Mas tá aqui... quantas pessoas entendem isso Pouquíssimas. na sua profundidade? Pouquíssimas. Na sua profundidade. Não, a pessoa, qualquer oportunidade que ela tem, ela quer se vender, né? E justamente ela não interpreta que isso está queimando o filme dela. Mas será que os interlocutores sabem que está queimando o filme? Não sabe. Não A sabe. gente não tem essa Camila, não bagagem, essa sabe. cultura. Não. Ela vai Nós aos infelizmente, somos um país ainda jovem, que tem uma cultura ainda em desenvolvimento. E a gente tem... Vocês acreditam que eu às vezes, enfrento etarismo sendo consultor? Acredito. Ainda mais agora que eu ando de bengala, o cara olha assim, ih, lá vem o aleijado aí. Ai, gente. Entendeu? Então, se ela vir. Mas a gente enfrenta isso, acho que em vários momentos, quando falta humildade, quando Sim. o cara acha que ele sabe tudo e que Eu ele não pode... sei tudo. E que Não, mas o acontece outro muito, acha. né? O outro, quando julga e fala, ih, lá vem lá. Não sabe de nada e acontece, as pessoas têm isso. Mas eu concordo que a gente ainda está muito em formação. E aí, da importância da gente ter um espaço como esse para aprender, para trocar, Sim. trazer uma reflexão. A galera aqui tá enlouquecida E com zero tudo que você tá empatia, trazendo. né? Zero empatia. Então, a gente precisa. Mas eu acho que essa questão da empatia, a gente vai ter um momento ainda um pouco difícil sobre isso. Que a gente não vai ter e vai chegar no momento e falar, cara, a gente precisa transformar. Porque com essa história do mimimi, cada um quer defender a tua bandeira. Uhum. E ninguém defende porra nenhuma.
Porque um ataca o outro. Ah, se eu sou E não gordinha, sai do eu lugar. não posso falar do E não sai do magrinho. lugar. Exato, e fica ali. Então, a sensação que eu tenho hoje é que isso já não tá mais dando certo. E não tá fluindo, né? Mesmo dentro das corporações, não está Não tá fluindo. fluindo. A agenda woke, ela vem caindo. Cada vez mais. Não tem como cada vez sustentar a mais. agenda woke. O que é isso, agenda woke? É a turma do mimimi, Ah, tá. que fica colocando as bandeiras, Eu pergunto. igual o homem quando chegou na a Lua. turma do mimimi com convicção. É, Ah. só que cada um defende a sua bandeira. E não Entendi. tem uma união. Ele Entendi. quer que efetiva na você respeite o comunicação. dele, mas você não precisa É, respeitar. não. Eu vou confessar a todos que estão nos assistindo, e a vocês duas, e ao José, José. que é assim, tem dias que eu penso em desistir, entendeu? Ainda Penso em mais na desistir. comunicação, né, Luiz? Eu acho que é um Penso tema em hoje desistir. que, meu Deus, é muito complexo mesmo de lidar. Porque Eu acho que, na verdade, vocês dois estão em temas muito complexos, né? Que, na verdade, deveriam ser simples. A comunicação no network, ele deveria ser algo até intuitivo. Mas as pessoas não têm isso, não têm essa bagagem. E precisam ser treinadas para isso. Treinadas para se comunicar e treinadas para contribuir com o outro através do network. Então, eu acho o trabalho de vocês brilhante. E a gente precisa trazer isso dentro do empreendedorismo. Para eles saberem se comunicar, saberem fazer o network e aproveitar isso, não aproveitar de uma forma errada, Sim, né? sim. Mas aproveitar ao favor, né, deles. E não é isso que eu enxergo dentro do empreendedorismo. porque networking é sempre uma... Quer dizer, o networking começou lá. Eu me lembro, a primeira vez que eu ouvi falar em networking foi quando eu fui demitido pela primeira vez aqui em São Paulo, né? Tem que fazer networking, não sei o quê. Eu disse, mas o que é fazer networking? É bater na porta das pessoas para eu pedir emprego? Porra, eu não vejo o cara há 10 anos. Aí eu vou lá, oba, tudo bem? Ó, lembra de mim? Ô, caramba, eu estou precisando de um emprego. E aí? Você... Cara, não é isso, né? De forma alguma. Não é isso. O networking é construído ao longo dos anos. Não é isso. É. E, de novo, a gente é um povo imediatista, interesseiro. Mas a salvação, estamos aqui, Brasil. Sim, sempre tem. E o recomendo, Não, né? O porque recomendo se de não uma tivesse forma... salvação, não estava aqui, né? Ninguém, nenhum de nós Exatamente. três, né? Nenhum de nós três, exatamente. Então a gente consegue. Mas aí que tá a beleza da construção do pensamento e do conhecimento. É a gente poder levar Isso. esta reflexão para as pessoas. Semana que vem eu vou estar no evento da Divas do ABC falando sobre networking. Ó, que legal. E eu estou preparando um nome diferente para essa palestra. Tá quase pronta. Mas vai ter uma conexão aí bem legal. Hoje eu estava revendo tudo. Mas justamente nesse sentido de como construir um relacionamento de networking, que as pessoas vão para eventos, e é o que você falou, elas querem vender. Eu assisti a palestra do Luiz, falei que tinha o podcast, a gente começou a conversar. Aí ele foi muito louco, falou assim, eu quero ir lá. Falei, bora, dia 5. Dá para fazer? Dá para fazer. Mas por que a gente se conectou? Forma de pensamento, gostei pra caramba, a forma como se comunica. E tem um baita de um conteúdo para trazer aqui pra galera, né? Então o networking é isso, a gente está estreitando um vínculo. E eu quero saber mais dos livros. Porque a gente vai ter que falar dos livros aqui quando os livros forem publicados. Camilo, o que eu faço agora? Demorou, nem sei Eu porque saio não pela trouxe. porta, Nem sei A porque gente não tem trouxe. a gente tem que falar dos livros aqui, para a gente divulgar. Você tem alguns trabalhos sendo desenvolvidos. Fale dos livros. Então, vamos lá. Isso aqui. Eu de novo, vou falar daquilo que a gente está construindo, né? E toda vez que eu tenho... Bom, eu sou um apaixonado pelas coisas na medida em que elas vão crescendo, né? E apareceu em novembro do ano passado, apareceu um convite de uma editora pequena aqui de São Paulo, mas uma editora que tem uns livros bem bacanas. Eles fizeram um convite, me chamaram para um almoço. Eu fui ao almoço, viraram para mim e disseram o seguinte: Luiz, vai ter a Copa do Mundo de 2027 feminina aqui no Brasil. Você
topa escrever um livro sobre a história do futebol feminino no Brasil? Aí, na minha cabeça, exatamente dentro daquele tempo que eu falei, quando você me falou que tinha o podcast, Sim. que eu disse, eu quero, Sim. eu respondi, eu quero. Foi isso mesmo. Eu quero, porque estava juntando escrever com esporte, que é uma coisa que eu adoro, e futebol, nossa, entendeu? Uma pergunta importante, qual o time que você torce? O time que eu torço, Nossa. veja, eu sou carioca, então, por ser carioca, eu sou tricolor do Rio. Fluminense, beleza. Aliás, eu sou do único time que é tricolor realmente. Como dizia Nelson Rodrigues, o Fluminense é o único time no mundo que é tricolor. O resto são clubes que têm 3 cores nos seus uniformes. Uniformes. Que se dane. E eu sou fanático, tá? Completamente fanático. Que legal. E eu acho ótimo que seja, porque todo mundo diz assim, fica vendo futebol, não sei o quê. Cara, enquanto eu estou vendo futebol, não estou fazendo mal a ninguém, cara. Tá ali curtindo. Estou curtindo, expulsando meus demônios, enfim. Tudo bem. E aí veio... E lá fui eu. Eu quero. Bora. Se vocês me perguntarem, Luiz, o que você tinha na cabeça, eu vou responder para você a mesma coisa que eu respondi quando vocês me perguntaram sobre a questão da comunicação. Eu disse assim, não sei. Não sei. Os caras me perguntaram assim, por onde você vai começar? Não tenho a menor ideia. Não tenho a menor ideia. E é esse tipo de coisa, eu fico completamente doido quando esse tipo de coisa acontece, né? Lá vai perder as noites é de o sono. desafio, é a eu criação. Mas é o muito desafio que legal. faz a pessoa Exato. progredir. Eu quero muito, né? E aí, o que acontece? É óbvio que a gente sempre tem que ter sorte. E aí, let it be o mimimi, mas Papai do Céu ajuda pra caramba, entendeu? E lá fui eu achei uma pessoa que foi um anjo na minha vida nesse projeto. Era um cara que militou no futebol feminino, ainda milita hoje. E esse cara fez quase que uma pirâmide. Lembra da pirâmide? Pois é. Então ele falou assim, ó, eu conheço esse cara, e esse cara conhece esse cara, esse cara conhece esse cara, esse cara... Conectou todo mundo. Eu já fiz 60 entrevistas. Que demais. Desde jogadoras que já estão com a minha idade, por exemplo, até uma menina de 17 anos que está começando agora. Eu, semana que vem, vou para o Rio, vou passar 2 dias dentro do centro de treinamento do Flamengo. Mas não é do Flamengo o time principal, não é isso. Eu vou ver aquelas meninas que estão chegando lá, qual é o sonho delas, o que elas pretendem. As expectativas. As expectativas. Né? E assim, a conversa com o técnico o técnico não, mas o coordenador do futebol feminino do Flamengo foi espetacular. Porque ele falou, Luiz, eu vou te levar para conversar com uma menina que é classe média alta, filha de um desembargador, não sei o quê, e está aqui e o pai e a mãe apoiam. Mas também vou te levar para conversar com aquela menina que vem lá do interior da cidade, com uma dificuldade enorme, vulnerável, mas está aqui tentando a vida. E é essa diferença que vai fazer a diferença do livro, entende? Porque não é a minha história. Caguei para a minha história. Eu não sou mulher. Aliás, esse talvez seja o maior problema do livro. É o desafio, né? Porque não adianta, é diferente. A visão, né? A visão é A visão diferente. é sua. A visão é diferente. Tanto é que no final das entrevistas eu sempre faço uma pergunta que, de novo, é óbvio, é idiota, mas eu descobri coisas fantásticas que vão estar escritas, né? Que é a seguinte, Carol, Camila, qual é a mensagem que vocês deixam para quem está começando? E para uma pessoa que é a presidente da autoridade de dopagem do Brasil, que é uma mulher, ela me contou o desafio dela. Imagina, uma mulher ir colher o xixi de um jogador.
As histórias, gente, as histórias São são as coisas pesadas. mais pesadas que eu já ouvi na minha vida. É muito dinheiro também envolvido, né? Sim, mas o problema Não, é... E o assédio. E o assédio. Não, O problema é o cara assédio. por chato. tudo, né? Porque aí Muito passa... bem. Complexo. Para ela, eu perguntei a ela o seguinte: Adriana, eu para todo mundo peço uma mensagem. Eu quero que você dê uma mensagem para mim. Só para mim. Que é assim, como é que eu, homem, vou conseguir escrever esse troço? Porque, vamos combinar, Sim. a perspectiva é completamente Sim. diferente. Eu tenho enraizado um monte de pré-conceitos, putz, da década de 60, de 70, Sim. entendeu? Então, Outra realidade, Outra outra realidade, cultura, outra sociedade cultura. completamente diferente. gente, por que eu aceitei o negócio do futebol feminino? Porque na minha cabeça eu estudei esportes durante muito tempo. Por causa das Olimpíadas, por causa da equipe de vôlei e basquete que a gente tinha em Osasco, o projeto do próprio banco. Mas tinha uma questão que ficou assim, porra, como é que eu vou fazer para fazer com que essa coisa comece a fazer sentido? Como é que eu vou fazer para construir cada pedacinho desse negócio? Então, num determinado momento, eu fui fazer uma pesquisa no Centro de Documentação do Museu do Esporte. E lá tem um livro que chama-se A História do Futebol Feminino no Brasil, de uma pessoa chamada Aira Bonfim, uma pesquisadora do Rio Grande do Sul. O livro dela é fantástico. Eu disse assim, olhei para aquilo e disse assim, vai pra porra. Que Eu não vou conseguir. Eu vou escrever o quê? Ela tem muito mais competência de fazer isso, como já fez, do que eu. E sendo mulher. E sendo mulher. Então, a partir dessa observação e a partir do que a Adriana me disse, eu disse assim, em vez de ser a história, serão as histórias. Perfeito. E eu não quero saber se a tua história conecta com a dela, se conecta com a do outro, se conecta... Não quero saber. E o engraçado é que você vai contando as histórias, você vai vendo as inter-relações, sem que as pessoas saibam que a outra falou sobre aquilo. Entendeu? Então, assim, na cabeça do leitor, quando ele for lendo, ele diz, Olha nossa, isso daqui era não sei o quê. Vai ter um quebra-cabeça que vai conseguir montar muito legal. Esse foi o jeito que eu estou dando, não sendo mulher, para contar a história das mulheres no futebol. Mas é importante porque você está trazendo voz, você está trazendo as histórias, elas estão falando sobre, e mais uma vez vai comunicar e vai trazer a reflexão. Luiz, a gente está aqui indo para o nosso final. Olha. Passou muito rápido. Incrível, Passou rápido. muito aprendizado. Não, passou muito rápido e eu já vou dizer que você precisa voltar, naturalmente. A gente quer os livros para que a gente possa divulgar. Quando lançar esse Chama em a gente especial. para a gente fazer lá uma cobertura. Ó. Né? Lógico, Empreender Saudável Cast, Gira Empreendedor. Mas isso tudo é fundamental. Então eu quero que você, por favor, fale sobre as suas redes sociais, para a galera conhecer o teu trabalho, para que você possa conversar com os empresários que estão nos escutando e falar assim, o cara sabe que ele precisa melhorar a comunicação dele, que possa bater um papo contigo para a gente clarear e trazer muitas coisas legais. Tá. Numa das conversas que eu tive depois de um evento do Recomendo, eu tive uma conversa com uma empreendedora que ela produz apps. Por sinal, é aqui de São Bernardo. E aí, toda vez que a gente vai falar de comunicação, e talvez esse seja um dos motivos pelos quais as pessoas olham para mim e dizem assim, será que o que esse cara entende de rede social, de não sei o quê, de não sei o que mais? E aí ela me disse assim, quando terminou a conversa comigo, ela me disse o seguinte, Luiz, você foi o primeiro cara que entendeu o meu negócio. Porque todo mundo quer que eu faça tráfego pago. Eu tenho condições de atender
2 clientes por mês. E não mais do que isso. Eu vou botar uma grana no tráfego pago para ter 290 leads. Se eu tiver 290 leads, se os meus filhos resolverem continuar na empresa, talvez eles consigam atender o número 290. Porque demora. Sim. Para você construir, demora. Então é assim, na minha cabeça, a comunicação é uma coisa que você tem que ter a estrutura na cabeça. Por isso que eu não acho que tenha marketing disso, marketing daquilo outro, tudo besteira. O raciocínio é único. Né? O raciocínio do marketing digital, outro dia me chamaram para fazer uma palestra sobre... Dá para contar mais uma história? Lógico. Luiz, dá para fazer uma palestra sobre marketing digital? Sei, claro, imagina. Eu não entendo porra nenhuma de marketing digital. Eu disse assim, aí eu disse, o que eu vou falar, né? A gente primeiro aceita. Primeiro aceita. Isso. Aí depois eu disse assim, já sei. Eu comecei a palestra assim. Isso é o marketing digital. Isto aqui é a sua identidade. E se isso é a sua identidade, antes de você fazer qualquer coisa, você tem que determinar qual é o seu editorial. O que é que você vai dizer? O que é que você vai compartilhar? O que você tem para contribuir na vida dos outros? Depois você vai ver o SEO, o SSI, o raio que seja. Depois. Tem profissional que faz isso. Entende? Então, eu acho que é por aí, entendeu, Carol? Eu acho que as coisas são mais simples do que parecem. Eu não estou simplificando porque eu quero um lugar no mercado. Não é isso. É o que eu penso mesmo. E assim, se você que está nos assistindo quiser falar comigo, de novo, as coisas são muito simples, né? O Instagram é Luiz Fernando Coelho. Com Z. Com Z. Oficial. Desculpa, vou fazer a mesma piada, tá? Porque já tinha um desgraçado que botou o Luiz Fernando antes Coelho de mim, então botei o oficial para Ficou diferenciar. muito mais elegante. Exato. E o LinkedIn também é muito interessante. Chama-se Luiz com Z Fernando Coelho também. Muito. Então, assim, qualquer coisa que você digitar Luiz Fernando Coelho, desde que não seja um engenheiro, que já botou um monte de grana para botar o nome dele na frente lá no Google Ads, o cara de comunicação que tem sou eu. Né? Então, aí vem conversar, eu estou assim, doido para poder prestar serviço para as empresas. Eu acho que, agora eu vou ilustrar a medalha, eu acho que eu tenho muito para contribuir. Eu tenho certeza. Enfim, é isso. Que demais. Absolutamente sensacional. Galera, Faltou uma coisa. diga. Uia. O que faltou? Let it be. Let it be. Let it be é maravilhoso. E a galera aqui do Recomendo. Então, Rafa Scarnulli está aqui. José Zago, Aline Brandão, Maurício Souza também está aqui. A Cíntia da Data Business. Marcelo Santana. Uma galera que a gente só tem a agradecer. A galera do Recomendo. A Isa e a Manu, que é o Diego, né? Aliás, bonitinho o vídeo da Isa, né? Falando da gente, foi muito da hora. Graça. NASA J. Júnior, chama a NASA para fazer os rios que vendem. Meu irmão, conhece o Gustavo Pitarelli? Nossa Senhora. Moleque bom. Bom. Maria José Pitarello. Agradecer a cada um de vocês por mais uma vez estar aqui conosco. Tudo que vocês trouxeram de perguntas, mandem para o Luiz, conversem com ele, porque vai ser incrível. E uma forma de agradecer também a sua presença... É um presente nosso. Olha da só que Suclá legal. para você. Chocolatinho? Chocolatinho. Que beleza. Obrigado aí ao pessoal da Suclá. Obrigado a vocês. Foi um prazer enorme estar aqui com vocês. Todo nosso. José, Camila, Carol. E vamos aí, cara. Precisando, tô dentro. Que maravilha. Tô sempre dentro. Obrigada, Luiz. Foi uma honra, Imagina. muito aprendizado. Imagina. E agora é a gente aplicar, né? Todo esse aprendizado aí na comunicação, na humildade, Na né? simplicidade. Muito, muito incrível. Obrigada.
Beleza. Tamo junto. O Rafa falou Tamo que esse episódio tá no top 3 dele, assim, que ele achou Que incrível. lindo. Let it be. Let it be. Kátia Trovo, catalão na área, sempre presente aqui com a gente Maravilhosa. também, maravilhosa. Luiz, obrigada, conte com a gente. Esse espaço aqui é para você usufruir. Uma grande honra, um privilégio poder aprender com você. Foi absolutamente sensacional. Estamos juntos, foi incrível. E para você que nos acompanha, o próximo episódio, dia 19 de maio, com quem a gente não sabe, porque aqui, como o Luiz muito nos ensinou, Super há planejamento. Fechou? Então continue nos acompanhando, é sempre uma alegria gigantesca compartilhar dessas boas histórias e momentos com vocês. E quer se comunicar melhor, chama o Luiz, porque é muita bagagem e muita competência. Nós temos que estar cercados de pessoas competentes. Um grande beijo. Até a próxima. Muito obrigado. Tchau, gente. Valeu. Boa noite. Boa noite. Obrigada, Luiz. Valeu, Tamo gente. junto.